Se por você favor. tiver naquele limite, um pouco antes, você tá dormindo pouca coisa menos do que o teu ideal de sono, você já aumenta a tua chance de transtorno de ansiedade e depressão. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divancast. Se inscreva agora em nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, com a sua família, com seus amigos, com pessoas que são importantes para você. Né? Você comentou aí da memória. Muitas vezes a memória é por conta de uma má qualidade do sono, né? Porque se você não dorme direito, principalmente na segunda metade do sono, por algum motivo a segunda metade está fragmentada, você não afundando, você não vai fixar a memória de longo prazo. Então você não mantém aquilo que você tá tendo, né? Então, se eu me matar de estudar, não adianta de nada. E não dormir bem, porque assim, vou me matar de estudar porque eu tenho uma prova, porque eu vou fazer... Aquilo que o pessoal faz de varar a noite estudando. Varar a noite estudando. Você pode até decorar pro dia seguinte, mas você não vai aprender. Se eu não dormir, eu preciso dormir. Você precisa dormir. Retenção. E aí tem uma outra coisa que gira também, que por excesso do hormônio estresse, no cortisol e afins, no dia seguinte você vai ter o famoso branco, daquele branco gigante. Então, é o tiro que saiu pela culatra. Fiz muito na faculdade, tá? Então, a gente faz. Eu sofri muito com isso também, não posso negar que eu fiz. Eu só fui aprender isso depois, mas... A gente vai entrar nessa questão da depressão especificamente, mas só tirando essas dúvidas, essas coisinhas, que do sono que acabam sendo importantes, porque a gente acaba não sabendo, não tendo essa informação, ou não uma informação com tanta qualidade, mas... Então, tem umas historinhas que rolam por aí de que eu posso dormir 4 horas por noite e vou ser um super-homem, vou ser uma super-mulher. Isso pode trazer alguns problemas. Muito problema. Vamos colocar, eu tô sendo muito generalista, tá? Existem raríssimas exceções. Mas praticamente ninguém dorme abaixo de 6 horas, vamos colocar numa estatística. Tem aquilo que são as pessoas que são pouco dormidoras, e eu me encaixo como uma delas, tá? Pouco dormidoras. Exatamente. Menos quantidade de sono do que aquela média de 8 horas. Né? Porque a mídia, ela normatizou como se todo mundo precisasse dormir 8 horas por dia. Né? O que é uma balela imensa. Né? Ninguém é igual a todo mundo. Isso é tão importante, né? Ninguém. Não tem nenhuma coisa que caiba para todo mundo. Nada cabe para todo mundo o tempo todo. Né? Existe dentro da estatística, né? Na curva de normalidade, a gente vai ver uma maioria dormindo em torno. Isso, o adulto jovem, tá? Lembrando que essas estatísticas, na maioria das vezes, elas são feitas com adulto jovem. Pessoas de 20 e poucos, 30 e poucos anos. Se você for para antes, né? Criança, adolescente, bebê, ou for para depois idoso, já vai mudar a quantidade de horas de sono, né? Inclusive quando começa a ter sono. Então isso já é um problema que a gente tem que sempre filtrar. Mas vamos pegar o adulto jovem, que é onde a gente coloca como uma normalidade aí. A mídia normalizou como se todo mundo devesse dormir 8 horas. É uma maioria, mas ainda assim não é todo mundo. Que já estressa. Exatamente. Se eu não durmo 8 horas, eu tô com problema e aí já tem um pulinho do gato aí que é interessante. Tem pesquisa mostrando que se você tá no quase, vamos colocar no subideal, quase no ideal, você já aumenta a tua propensão ao transtorno de ansiedade e depressão. Devagar. Volta de novo. Se você tiver naquele limite, um pouco antes, você tá dormindo pouca coisa menos do que o teu ideal de sono, você já aumenta a tua chance de transtorno de ansiedade e depressão. Ansiedade ou depressão? Ou e os dois. Eu brinco que são doenças primas, né? Então, você aumenta a chance de um, você acaba sem querer aumentando a chance do outro às vezes. Sim, sim. Então, essa coisa assim, não dormi ainda tudo aquilo que eu precisava, por que eu tô estressando? Você já começa a gerar um estresse, uma situação de inflamação cerebral, inflamação corporal, isso tudo começa a agitar o teu corpo de uma maneira que você aumenta um monte de problema. Né? Você já começa a entrar em privação de sono. Então isso é uma coisa importante. Por isso que eu falei, tem um pulinho do gato aí no fato de dormir um pouquinho menos. Aí você pega um pouco dormidor. É abaixo da média. Então por volta de 6 horas, 5 horas. Menos do que isso é muito difícil de encontrar. Você tem algumas raras pessoas que dormem menos do que isso.
Mas normalmente abaixo de 4 horas, então coloca 3 horas, quase começa a ser incompatível com a vida. Com a vida. Pessoas que não dormem, a chance de começar a declinar e ter a falha do reloginho é muito grande. Tá? Agora tem aquelas pessoas que precisam de muito mais tempo de sono, né? São os muito dormidores. Então eles começam de mais do que 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas. É muito mais. Então essas pessoas, a gente tem que sempre tomar cuidado, mas ninguém consegue ficar com 4 horas de sono, ficar bem. Ah, mas eu fico bem. Então de duas uma, ou você está usando alguma coisa que faz você ficar bem, algum estimulante muito potente, ou você tem algum tipo de adoecimento que está fazendo você ficar bem. E nenhuma dessas circunstâncias é bom. Você tem que tratar. É. E sem contar aquilo que você comentou, né? Assim, a gente também, as fases etárias também vão mudando, né? Porque eu já fui uma super dormidora. Para mim, 12 horas estava ótimo, né? Hoje já 8 tá bom. Né? Se eu dormir 7h50, não tá bom. Com o passar do tempo, nossa quantidade vai diminuindo. O adolescente dorme muito mais do que um adulto jovem. Né? Uma criança dorme mais. É só a gente lembrar assim, um bebê, quanto que ele dorme. Né? Praticamente é dormir, acordar, mamar, xixi, cocô e dormir. E dormir. Né? E isso é importante para o desenvolvimento da criança. Respeitar isso e entender esse processo é... Aquelas loucuras vital. Que a gente vê algumas pessoas falando, não, você tem que já, com 1 mês, você já tem que ensinar o bebê, ele não tem nem liberação de melatonina regulada ainda. Então ele não vai ciclar um sono de uma maneira adequada. Então ele não tolera jejum, isso é uma coisa importante, por isso que é livre demanda é importante, ele não tolera esse jejum, e você precisa deixar ele fazer, e ele vai regular. Logo, logo ele vai regular. Né? A criança ainda ela vai fragmentando o sono. Ela tem o cochilinho da manhã, depois da tarde, depois ela só tem o da tarde, ela vai perdendo. Tem umas crianças que perdem mais tarde, tem umas crianças que perdem mais cedo esse cochilo da tarde, até fazer que nem um adulto que só dorme uma fase só. Né? O adolescente ainda tem uma pegadinha que o ciclo de sono começa mais tarde que o do adulto jovem. Então é sempre a briga dos pais com o adolescente, né? Mas meu filho só quer dormir depois da meia-noite. Bingo. Eu sei que ele começa bem mais tarde. Né? E são sempre as brigas que acontecem. São. Mas é por isso que às vezes uma informação como essa resolve brigas familiares desnecessárias, né? Às vezes não, mas a tendência é tentar resolver.